Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e eu vou dar continuidade aqui ao nosso conteúdo com vocês, tá? Bom, turma, então, seguindo aqui com a nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar nesta nossa aula a respeito de um novo assunto, tá? E basicamente aqui, né, qual o assunto que nós vamos tratar nessa aula em específico? Nós vamos falar a respeito de um dos elementos principais de uma instalação elétrica, que são os condutores, tá? Percebam que nessa aula a gente ainda não vai falar do dimensionamento dos condutores. Por enquanto, nós vamos falar apenas a respeito dos tipos de condutores, né? E sobre certas recomendações que a norma faz com relação a esses condutores, ok? Então, pessoal, dentro desse escopo, né, primeiramente, só relembrando aquela nossa aula inicial, lá quando a gente estava revendo os conceitos básicos de eletricidade, né, os materiais, né, então eles podem ser classificados de acordo, né, com a sua condução ou não de energia elétrica, basicamente em três tipos, né, que são os condutores, semicondutores e isolantes. Então, lá naquela revisão, nós falamos um pouquinho da constituição química, né, do átomo de cada material e os motivos pelos quais esses materiais recebem, né, tais classificações. Então, se nós observarmos aqui nesse gráfico ao lado, né, perceba que esse gráfico aqui ele foi montado a partir da resistência elétrica que 1 metro de condutor, né, de cada tipo de material oferece, tá? Ou melhor dizendo, de cada tipo de material, né? Então aqui a gente tem materiais condutores, semicondutores e isolantes. Percebam, né, que os materiais condutores são aqueles que têm a menor resistência elétrica por metro, enquanto, né, o semicondutor está numa posição intermediária. E aí nós temos o alumínio, o germânio, o vidro, né? E por fim os isolantes, né? Que são geralmente materiais poliméricos, tá? Dentre os condutores, a prata é o melhor deles, tem outros tipos de condutores também, platina, ouro, né? Entre eles. E o cobre está aqui presente, né? O cobre ele tem um diferencial que ele é encontrado com abundância maior na natureza do que os demais. Por esse motivo, não à toa, né, ele é um dos mais utilizados para instalações elétricas prediais. Já o alumínio também é um tipo de condutor, só que, né, a sua capacidade de condução ela é um pouquinho inferior em relação à prata, ao cobre, ao ouro, né? Porém, eles são muito utilizados tanto em instalações elétricas industriais quanto em sistemas elétricos, tá? Que seria a rede elétrica externa que atende as unidades consumidoras. Principalmente em sistemas elétricos, o alumínio ele está muito presente, ok? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Os principais tipos de condutores, né? Aqui eu tenho, né, dois tipos principais aqui, então são os cabos de cobre ou alumínio. Já fizemos essa definição, né? Material condutor é todo aquele que permite a passagem da corrente elétrica com uma facilidade grande. Isso, né? Fazendo isso quando ele é submetido a uma diferença de potencial. O cobre é o principal, né, desses condutores, embora a prata tenha uma capacidade de condução maior. O cobre é um dos principais, dos mais utilizados. Em segundo lugar, um outro material muito presente é o alumínio, embora ele tenha uma capacidade inferior ao do cobre, tá? Só para vocês terem ideia, a título de comparação, né, o alumínio e um outro condutor de cobre de uma mesma seção, o condutor de cobre ele tem uma capacidade de condução, né, aproximadamente ele quase 30% superior ao do alumínio, tá? Naturalmente, por esse motivo, com relação a perdas por efeito Joule, esse desempenho chega a ser até 58% menor em relação ao alumínio.
Perdas por efeito Joule são as perdas térmicas. Então, se a gente considerar que as perdas Joule são diretamente proporcional à resistência, né, oferecida por aquele condutor, ou inversamente proporcional à capacidade de condução, então, se a capacidade de condução do cobre é maior que a do alumínio, naturalmente as perdas Joule serão menores, tá? E aí, nesse caso aqui, né, 58% menores, porque ela é função de RI ao quadrado, tá? Então, ela é função também do quadrado da corrente. Então, por isso que ela se mostra inferior. Então, pessoal, fora isso, fora essa capacidade de condução, a outra característica importante, né, que tanto cobre quanto alumínio possuem, né, é a questão de manuseio, de resistência física, mecânica, né, sua abundância na natureza, tá, e manuseabilidade, tá. No caso do cobre, a sua capacidade de ser moldado, né, ou sua capacidade de sofrer flexão, né, ou seja, sua flexibilidade, ela é maior do que a do alumínio, né? Então é um motivo a mais para as instalações elétricas prediais serem feitas de cobre e não alumínio, embora o alumínio também possa ser utilizado, tá? Aqui, pessoal, só para ilustrar para vocês alguns tipos, né, de condutores, algumas formas em que esses condutores são encontrados comercialmente falando. Então, possivelmente você vai chegar numa loja de materiais elétricos, você vai pedir lá um condutor de determinada seção e aí ele vai te oferecer uma série de opções. Todos esses aqui são condutores de cobre. Então, você tem desde fio rígido até cabos, né? E aí, na sequência, a gente vai ver um pouquinho a diferença de cada um desses tipos, tá? Basicamente, pessoal, os condutores são formados por três tipos de partes básicas, tá? Não necessariamente todos os condutores têm essas três partes básicas, tá bom? Mas geralmente são formados por esses três tipos. A primeira parte é a parte que a gente chama de alma ou elemento condutor, é aquela parte que é formada do material condutor, seja ele cobre ou alumínio, tá? Então ele é denominado alma do condutor ou elemento condutor. A segunda parte é a isolação, geralmente é uma camada de material isolante que vem recobrindo a alma, tá? Condutor, material condutor. Essa isolação naturalmente, né, como o próprio nome diz, é conferir segurança ao condutor, tá? É evitar que a energia elétrica, a corrente elétrica que flui através da alma do condutor, ela entre em contato com partes externas ou com pessoas e seres vivos, tá? Então, uma das funções dessa camada de isolação é isso. Geralmente feita de PVC, PE ou borracha EPR, ou também neoprene, nylon. Então, tem vários tipos de materiais que podem ser utilizados nesse caso. Alguns condutores param por aí, tá, pessoal? Então, param nessas duas camadas. Outros condutores possuem uma terceira camada que é chamada de cobertura, tá? E a função dessa cobertura, basicamente, é conferir, né, proteção, né, quanto à integridade da isolação e também da alma, tá? E aí ele vai conferir mesmo a proteção mecânica contra risco, né, do condutor ser amassado, quebrado, seccionado, né? Confere também proteção contra as intempéries, né? Então você evitar um agente químico ou uma própria umidade atuando ali na deterioração desse condutor. Então a cobertura tem todas essas finalidades, tá? Atritos, golpes mecânicos e por aí vai. Geralmente também ela é feita de material polimérico, tá? Bom, pessoal, a partir daí
o nosso condutor, né, que é aquele que você vai buscar lá no mercado, né, ele pode ser classificado, ou melhor dizendo, nomeado, de acordo com algumas características. Tá? Então, a primeira característica que você tem que separar, tem que compreender sobre os condutores, é com relação à sua constituição, né? E aí, basicamente, a gente está falando com relação à constituição da alma do condutor, tá? Da parte condutora, da parte de cobre. Se ele é constituído por um único filamento rígido, sólido, de cobre, esse condutor recebe o nome de fio, tá? Então, ele é um condutor do tipo fio sólido ou fio rígido, tá? Então, se você chegar lá e pedir um condutor lá na loja de materiais, provavelmente ele vai perguntar para você se você quer um condutor rígido ou se você quer um condutor flexível. Então, o condutor rígido é aquele que é formado por um único elemento condutor de cobre, tá? O flexível é o que nós chamamos de cabo, tá bom? O cabo, a diferença dele em relação ao fio rígido é que a sua alma é formada por uma malha trançada de pequenos filamentos de cobre, tá? Por esse motivo, ele recebe o nome de flexível. Devido ser vários filamentos de cobre, ele vai conferir a mesma capacidade de condução para a instalação elétrica, a mesma confiabilidade, porém ele tem a vantagem de ter uma melhor maleabilidade, ele é mais flexível. Então, dependendo do local por onde você vai passar esse cabo, essa instalação elétrica, dependendo da região do eletroduto que ele vai passar, é mais fácil você manusear e fazer a instalação, tá? Então, a diferença básica entre os dois tipos é essa. Bom, pessoal, os condutores eles também podem ser classificados de acordo com o número de condutores, tá? E geralmente, né, essa classificação ela é mais comum e mais recorrente em cabos, tá? Aí você vai ter basicamente a classificação em unipolar ou multipolar, tá? Os cabos unipolares ou condutores unipolares são aqueles em que você tem uma única alma condutora com isolação e, no caso, sem a cobertura, tá? Com ou sem cobertura, tá bom? Ou seja, você vai utilizar aquele condutor, por exemplo, para ser um condutor fase ou ser um condutor neutro, e a corrente vai estar, a corrente que está circulando ali é uma única corrente, ok? Já o cabo multipolar ou condutor multipolar, ele pode ter 2, 3 ou mais almas condutoras no seu interior, tá? Aí geralmente esse cabo ele é formado por uma alma condutora, por um material isolante que o recobre e por uma cobertura externa, tá? E aí dessa forma você vai ter lá, né, esse cabo multipolar ou esse condutor multipolar, né, todas essas almas condutoras. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem um cabo multipolar com 3 polos, tá? Então, neste caso aqui, você poderia, por exemplo, ter um circuito elétrico completo. Você poderia utilizar uma alma do cabo para ser o condutor fase, a segunda alma do cabo para ser o condutor neutro e a terceira alma do cabo para ser o condutor de proteção ou aterramento, terra, tá? Então, no mesmo cabo você poderia ter esses 3 casos, tá? E aí agora eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, professor, mas e na nossa instalação elétrica? Que tipo nós vamos usar? Na nossa instalação elétrica, como a nossa instalação elétrica residencial ela é do tipo embutida em eletroduto, em alvenaria, geralmente nós utilizamos condutores do tipo unipolar, tá?
podendo esses serem do tipo fio rígido ou do tipo cabo. Aí vai depender do projetista e do eletricista que vai executar a instalação. E depende também do cliente, né? Do que o cliente vai exigir, tá bom? Por que a gente costuma usar esse unipolar que tem só a alma condutora e material isolante, não tem a cobertura? Porque o eletroduto já cumpre aquele papel que essa cobertura externa conferiria, tá? Então, a conclusão que a gente chega, se é uma instalação elétrica predial residencial, recomenda-se o unipolar. Agora, se é uma instalação provisória, móvel, ou, por exemplo, durante a fase de construção, aí já recomenda-se o multipolar, porque muitas vezes é eliminado o eletroduto, e ao se eliminar o eletroduto, você precisa, né, de ter um cabo com cobertura, tá bom? Então, só deixando bem clara essa questão, ok? Bom, pessoal, os condutores também podem ser divididos de acordo com o tipo de material isolante, tá? E aí, basicamente, nós vamos encontrar esses tipos aqui no mercado, né? Você tem aqui o PVC, você tem o PET, tem o XLPE e o EPR. E aí vocês podem perguntar, professor, mas esses 4 tipos são isolantes, que diferença faz um e outro? Vai depender do tipo de aplicação e da segurança, do nível de segurança que você quer ter na sua instalação elétrica, do nível de isolação que você quer ter na sua instalação elétrica, tá? Todas as instalações com esses 4 tipos são seguras, porém você tem certos níveis de isolação. Nesse caso aqui, basicamente, está relacionado com a temperatura, tá, de operação em regime, que é a temperatura do que o condutor precisa suportar durante condição normal de operação, ou seja, durante corrente nominal de operação. Existe também o parâmetro de temperatura de sobrecarga, seria a temperatura que o condutor tem que suportar durante curtos períodos de tempo, pode levar ali de segundos até alguns minutos, tá bom? Sem que o condutor se degrade, tá? E aí, por fim, a temperatura de curto-circuito, que é a temperatura com a qual o condutor tem que suportar sem ocorrer degradação, tá? Deterioração no condutor, durante um intervalo de curtíssimo tempo, que é a duração de um curto-circuito, tá? Por que o curto-circuito demora curto tempo? Porque aí geralmente a proteção atua, porém o cabo aquece muito rapidamente, então a gente está falando de intervalos aqui de milissegundos até poucos segundos, tá? De acordo então com esses 3 tipos, a gente vai ter aqui os tipos de materiais. Então, por exemplo, o PVC, que é um dos mais utilizados para isolação, ele vai suportar basicamente 70 graus em operação normal, suporta uma sobrecarga de 100 até 100 graus de temperatura e permite até 160 graus em uma condição de curto-circuito. O PET, por exemplo, ele é um pouquinho inferior. É um condutor que costuma ser um pouco mais barato, porém ele é um pouco inferior. Então perceba que condição nominal suporta o mesmo valor, porém sobrecarga e temperatura de curta ele suporta menos, tá? Já o XLPE já é um condutor que tem um nível de suportamento de temperatura maior. Então, em condição de regime contínuo, ele suporta uma temperatura maior, assim como o EPR. Na condição de sobrecarga, ele suporta uma temperatura um pouco maior que a do PVC, e na temperatura de curto-circuito ele suporta uma temperatura bem maior, cerca de quase 100 graus Celsius a mais. Então, nesse ponto, ele faz uma grande diferença, tá? Então, dependendo do que você quer oferecer para a sua instalação elétrica, você pode investir em um condutor de material isolante de um desses tipos. É claro que você pode perguntar, professor, mas qual desses tipos que você recomendaria? Vai depender da obra que você pretende fazer, da instalação que você pretende fazer.
O PVC, desde que você faça uma boa proteção, que você consiga dimensionar bem o disjuntor, ele vai cumprir muitíssimo bem o seu papel, tá? Agora, se é uma instalação que vai estar ali, né, você tem risco muito grande de curto-circuito ou que vai estar operando temperaturas mais severas de trabalho, instalações comerciais ou industriais, geralmente. Aí, nesse caso, talvez seja melhor pensar num desses outros tipos, só que já fica a ressalva aqui que são condutores mais caros, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!